Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Campeonato Paulista, dos jogos do Campeonato Carioca e dos jogos do Campeonato Gaúcho. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Mirassol e Palmeiras. Antes de falar desse jogo, dar os parabéns ao Palmeiras pelo título da Supercopa do Brasil fim de semana contra o Flamengo. Inclusive foi uma final digna dos dois melhores elencos do Brasil. O Palmeiras que no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do Ituano. Já o Mirassol, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do São Bernardo. O Mirassol que até agora nesse início de Campeonato Paulista teve duas derrotas, uma vitória e um empate. Perdeu do Santos, perdeu da Inter de Limeira, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e ganhou do São Bernardo no último jogo. Já o Palmeiras, por sua vez, nesse início de Campeonato Paulista teve duas vitórias e dois empates. O Palmeiras empatou com o São Bento, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, empatou com o São Paulo e ganhou do Ituano. O Palmeiras que é o último invicto do Campeonato Paulista. O Mirassol que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Mirassol não ganha do Palmeiras jogando em casa desde 2013. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Como o Palmeiras vai estar naquela ressaca do título da Supercopa e muito provavelmente pode poupar titulares por causa do clássico contra o Santos fim de semana, acho que o Mirassol tem tudo para fazer um grande jogo e quem sabe sair com 3 pontos. Eu vou de 2-1 pro Mirassol nesse jogo. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos falar de Botafogo e Nova Iguaçu. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou o clássico contra o Fluminense. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Bangu. O Botafogo que tenta uma vitória para se consolidar cada vez mais na zona de classificação do Campeonato Carioca. Já o Nova Iguaçu tenta uma vitória para se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. O Nova Iguaçu tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Nova Iguaçu não tem nenhuma vitória contra o Botafogo em 13 jogos. Esse jogo, vamos lá. Pela moral que o Botafogo vai após a vitória no Clássico, eu acho que o Botafogo consegue sair com 3 pontos. Eu vou de 2-0 pro Botafogo. Agora vamos falar de Flamengo e Boa Vista. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Carioca empatou com o Bangu. Lembrando que o Flamengo não jogou nesse fim de semana por causa da final da Supercopa do Brasil. E também porque já tinha antecipado o jogo contra o Audax antes da primeira rodada começar. Já o Boa Vista, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca, perdeu do Madureira. O Flamengo teve uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança da primeira fase do Campeonato Carioca. Já o Boa Vista teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Esse jogo que vai marcar o duelo entre o único time que ainda não perdeu no Campeonato Carioca contra o único time que ainda não venceu no Campeonato Carioca de 2023. O Boa Vista que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Boa Vista não ganha do Flamengo desde 2012. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela questão de ser o último jogo do Flamengo antes do Mundial de Clubes e pelo Boa Vista prezar muito dessa primeira vitória, eu acho que o Boa Vista tem tudo para fazer um jogo duro contra o Flamengo. Mas acho que o Flamengo consegue sair com a vitória antes de embarcar para o Mundial. Eu vou de 2-1 pro Flamengo. Agora vamos falar de Vasco e Resende. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu do Volta Redonda. Já o Resende, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca empatou com a Portuguesa da Ilha do Governador. O Vasco que tenta uma vitória para entrar na zona de classificação do Campeonato Carioca. O Vasco dos 4 grandes é o único time que ainda não está na zona de classificação para a semifinal. Já o Resende, por sua vez, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Resende que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Resende não ganha do Vasco desde 2011. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Vasco que precisa dar uma resposta após a derrota por Volta Redonda, hein? É aquele jogo que, pela questão do Resende ser um dos favoritos a brigar contra o rebaixamento, é um jogo que se o Vasco quiser sonhar em chegar pelo menos na semifinal, é um jogo que o Vasco não pode se dar o luxo nem de empatar. Eu vou num 2-1 pro Vasco nesse jogo. Agora vamos falar de Volta Redonda e Fluminense. O Volta Redonda no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Vasco, como já mencionado. Já o Fluminense perdeu o clássico por Botafogo, como já mencionado. Os dois times que tentam uma vitória para se manter na zona de classificação do Campeonato Carioca. O Volta Redonda está em segundo e o Fluminense está em terceiro. O Volta Redonda que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Volta Redonda não ganha do Fluminense jogando em casa desde 2015. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense que fica aquela dúvida como é que vai estar depois de eu pensar pro Boa Vista e perder o clássico pro Botafogo. Fica aquela dúvida como é que vai estar a confiança do Fluminense para esse jogo. Contra um Volta Redonda que vem
uma ótima confiança pelo bom início de campeonato carioca que vem fazendo. Eu vou num empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos começar falando de Sportivo e Grêmio. O Sportivo no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu do Brasil de Pelotas. Já o Grêmio, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho, ganhou do São José. Os dois times que vêm fazendo campanhas um pouco distintas nesse nível de Campeonato Gaúcho. O Sportivo teve 2 derrotas e um empate. Perdeu do São José, empatou com o Aimoré e perdeu do Brasil de Pelotas. Já o Grêmio, por sua vez, tem 3 vitórias em 3 jogos. Ganhou do Caxias, ganhou do Brasil de Pelotas e ganhou do São José. O Sportivo, que na temporada de 2022 estava disputando na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, onde conseguiu acesso. Nessa temporada o Sportivo fez 23 contratações e teve 4 saídas. O Grêmio que tenta manter um tabu nesse jogo, o Grêmio não perde do Sportivo desde 2007. Esse jogo, vamos lá. Eu acho que pelo time fraco que o Sportivo tem e pelo ótimo início de campeonato gaúcho que o Grêmio vem fazendo, eu acho que o Grêmio tem tudo para fazer um grande jogo e ganhar sem susto do Sportivo. Eu vou de 2-0 pro Grêmio. Agora vamos falar de Internacional e Ipiranga. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou do São Luís. Já o Ipiranga, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu do Avenida. Os dois times que vêm de campanhas um pouco distintas nesse nível de Campeonato Gaúcho. O Internacional teve 2 empates e uma vitória. Empatou com o Juventude, empatou com o Avenida e ganhou do São Luís. Já o Ipiranga, por sua vez, teve uma derrota, um empate e uma vitória. Empatou com o São Luís, ganhou do Novo Hamburgo e perdeu do Avenida. O Ipiranga, que na temporada de 2022 foi vice-campeão gaúcho, ficou na primeira fase da Série C. Teve 15 contratações e 10 saídas. O Internacional que tenta manter um tabu nesse jogo. O Internacional nunca perdeu do Ipiranga jogando no Beira-Rio. Esse jogo, vamos lá. Um Ipiranga que após o Campeonato Gaúcho da temporada passada tenta manter a sua fama de terra no sapato dos grandes. Um Internacional que tenta melhorar um pouco mais sua campanha no Campeonato Gaúcho. Jogo complicado pro Inter, mas acho que o Inter consegue sair com uma vitória. Eu vou de 1-0 pro Inter. Bom, falamos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho. Deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!